Boa noite. Bom estarmos juntos mais uma vez. O tempo hoje ficou chuvoso, né? À tarde choveu forte, choveu bastante, não sei aqui, mas se lá em casa aqui não é de chover tanto, do outro lado da montanha, como diz a Cristina, não é de chover tanto, choveu, aqui chove sempre, então tem certeza que choveu aqui, é isso? Mas agora a chuva deu uma trégua e nós pudemos chegar aqui para mais uma vez louvarmos ao Senhor e vamos meditar na palavra de Deus. Convido você a acompanhar comigo a leitura no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 1 a 15. João 5, de 1 a 15. A palavra de Deus diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou 5 pórticos. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Até aqui, a palavra de Deus. Irmãos, esse texto é um texto que, como vários textos da Bíblia, ele serve para que possamos aplicar na vida de crentes e de não crentes. Se você que está aqui nesta noite já é um crente, esse texto tem coisas importantes para a sua vida. Se você ainda não é um crente, também tem coisas importantes para você nesse texto da palavra de Deus. Eu quero compartilhá-las com você nesta noite. Nós temos aqui um momento em que Jesus Cristo está passando e há ali uma aglomeração de pessoas desesperadas ou desesperançosas. Pessoas para quem a vida fora até aquele momento muito dura. Pessoas que enfrentavam problemas muito sérios. A Bíblia diz que Jesus estava passando ali, era um momento de festa, havia uma festa entre os judeus. Jesus vai a Jerusalém, as festas em Jerusalém, elas sempre tinham um cunho de festas religiosas. Então as pessoas elas iam ao templo, elas iam oferecer sacrifícios, elas iam agradecer, elas iam pedir, mas existia aquele clima festivo também. Mesmo uma festa religiosa, ela traz consigo aquele quê de congratulação, de confraternização, melhor dizendo. As pessoas se encontravam, às vezes parentes que não moravam muito próximos uns dos outros, se reencontravam naquele lugar, pessoas queridas se reviam, se abraçavam, e ali elas participavam do culto, elas participavam de todos aqueles momentos, mas existia este momento, então, de congratulação, de confraternização entre as pessoas. E Jesus está passando ali, mas no meio dessa festa, existem pessoas que estão ali sofrendo. O interessante é que o texto diz, com todas as letras, que de tempos em tempos havia ali, o tanque chamado Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. E é interessante que, no lugar chamado casa de misericórdia, alguém exerceu misericórdia. Alguém usou de misericórdia para aqueles doentes que ficavam ali, construindo 5 alpendres, ou 5 pórticos, ou 5 marquises. Porque o que está escrito na palavra de Deus é que de tempos em tempos um anjo ia ali e movia aquelas águas, e as pessoas corriam então para se jogar naquelas águas. Fato é que diz o texto que a primeira pessoa que entrasse naquela água, ela saía curada de qualquer enfermidade. Imagina uma notícia dessa se espalhando nos dias de hoje numa cidade como o Rio de Janeiro, onde há tanta gente doente,
tanta gente enfrentando tanta dor física, tanto sofrimento, tanta falta de tratamento, tanta falta de oportunidade. Imagine que alguém dissesse, olha, ali no terreno em Vargem Pequena, né, tem aquele rio que passa ali do lado, né, de tempos em tempos um anjo mexe com aquela água e o primeiro que pular ali dentro quando a água é mexida vai ficar curado. Não ia ter espaço aqui, né, se essa notícia se espalhasse. E era o que acontecia ali. Agora veja, alguns estudiosos vão dizer que na verdade não era isso exatamente o que acontecia. Alguns vão dizer que o que havia ali era um tanque com uma fonte subterrânea intermitente. De tempos em tempos, aquela fonte jorrava de baixo para cima águas que, por fazer aquela corrente, fazia com que as águas da superfície se movessem. Bom, isso é uma ideia que alguns têm. Alguns vão dizer que não, na verdade era exatamente isso que acontecia. O texto, na verdade, ele diz que existia esse movimento das águas feito pelas mãos de um anjo. A gente sabe que no período do Novo Testamento, no período em que Jesus Cristo esteve entre nós em carne, muitos milagres aconteciam. As manifestações miraculosas eram muito intensas, muito grandes, muito constantes. As manifestações demoníacas também, né? As pessoas endemoniadas, elas apareciam com muita frequência, porque o inimigo estava trabalhando exatamente para descredibilizar Jesus. Fato é que, fosse algo que realmente um anjo fazia, ou uma notícia que tenha se espalhado sem que fosse exatamente assim, a grande questão é que isso atraía muita gente. E aquelas pessoas ficavam ali dia e noite. Elas ficavam ali e não saíam dali, porque de tempos em tempos alguém que talvez gritasse, as águas estão se movendo, e imagina o desespero. Devia ser uma cena triste de se ver. Pessoas ali, diz o texto, veja, existiam pessoas cegas, mancas, ressecadas, pessoas com membros atrofiados, pessoas com dificuldade de andar, pessoas que não conseguiam enxergar, pessoas com dificuldade de locomoção, e no momento de desespero, talvez uma centelha de esperança surgisse no coração daquelas pessoas, e elas corriam, e elas se empurravam, e de tempos em tempos, elas tentavam se jogar ali, para conseguir uma cura tão esperada, uma cura tão desejada, uma cura tão necessária. Mas Jesus Cristo está passando por ali. Alguém construíra, então, eu dizia, esses 5 alpendres, pórticos ou marquises, porque as pessoas ficavam ali dia e noite, expostas ao calor do sol, ao frio da noite e também à chuva, e no período de inverno, talvez, dependendo do local, até mesmo a neve. E aquelas pessoas ficavam ali e alguém, na casa de misericórdia, exerce misericórdia e constrói uma cobertura para aquelas pessoas. E Jesus Cristo então passa e ele vê um homem que está ali há 38 anos. Quem aqui tem 38 anos ou menos? Levante a mão. Aquele homem estava ali há mais tempo do que muitos de vocês têm de vida. Você consegue pensar nisso? Se aquele homem estivesse aqui hoje, fosse aqui o local, antes de você nascer, aquele homem já estava ali. Que coisa terrível. E o tempo vai passando, e os anos vão se sucedendo, e aquele homem vai gerando expectativas, vai criando expectativas, e as suas expectativas vão sendo frustradas dia após dia, de tempos em tempos, ano após ano. Aquele homem não tem mais esperança de nada, aquele homem não espera mais nada da vida. Talvez ele estivesse ali pelo simples fato de não ter outro lugar mais para ir. Ele não tinha mais nada para fazer. Veja, o texto diz, havia ali um homem, no versículo 6, que havia 38 anos se achava enfermo. E ele estava ali. Esse texto, meu querido, é uma representação exatamente do mundo no qual nós vivemos. Pessoas desanimadas, pessoas frustradas, pessoas sem esperança, pessoas angustiadas, pessoas que estão simplesmente vendo a vida passar, sem esperar nada, sem aguardar que nada aconteça, ou talvez de tempos em tempos, com uma centelha de esperança. Será que é hoje? Será que eu vou conseguir? Será que alguma coisa vai mudar na minha vida? E as pessoas, elas vivem, elas dormem, elas acordam, elas comem, elas se relacionam umas com as outras, algumas vão trabalhar, algumas não têm trabalho, algumas estão doentes fisicamente, outras estão doentes da alma, e elas vão vivendo as suas vidas. No final do dia, elas vão dormir novamente, e nada acontece, e nada muda. Pessoas cansadas, pessoas desiludidas,
pessoas fatigadas. E Jesus Cristo passa em meio àquelas pessoas. Há um hino do cantor cristão que diz: há hoje alguém esperando para Jesus encontrar, venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Este hino se aplicaria perfeitamente bem a uma passagem como esta. Pessoas que estavam ali. E eu fico realmente imaginando, eu consigo às vezes fechar os meus olhos e imaginar a angústia quando alguém gritava: as águas estão movendo. E frustração, e decepção, e mais um dia em que promessas foram feitas e nada aconteceu. Jesus Cristo, então, ele olha para aquele homem, ele vê que aquele homem está ali há 38 anos, eu não sei quantos anos aquele homem tinha, se ele tinha 40, se ele tinha 50, se ele tinha 60 anos, mas fato é que pelo menos os últimos 38 anos da sua vida foram passados ali, jogado, abandonado. Jesus olha para ele e faz uma pergunta que parece estranha. Jesus olha para aquele homem que está ali há 38 anos esperando um milagre acontecer, um milagre que talvez nunca vá acontecer na sua vida. Jesus olha para ele e pergunta: você quer ficar curado? E essa é uma pergunta que pode parecer até mesmo um certo deboche, porque um homem está ali há 38 anos esperando por isso, e Jesus pergunta: você quer ficar curado? Não, não quero não, eu estou aqui só matando o tempo. Por que é que Jesus pergunta para aquele homem: tu queres ser curado? Eu imagino que existam algumas razões pelas quais Jesus Cristo pergunta. Talvez Jesus Cristo tenha perguntado para aquele homem, em primeiro lugar: tu queres ser curado, para despertar nele a esperança. Veja, mais uma vez, 38 longos anos de decepção. Aquele homem não esperava mais nada. Aquele homem talvez já estivesse numa situação em que tanto faz como tanto fez. Talvez ele estivesse apenas esperando o dia da sua morte. Talvez ele estivesse esperando que algum dia, talvez naquela confusão, quando alguém gritava que as águas estavam se movendo, alguém pisasse nele e pusesse fim ao seu sofrimento. Aquele homem estava angustiado, aquele homem estava exatamente desesperado no sentido literal da palavra, sem esperança. E quando Jesus Cristo passa e olha para aquele homem, no meio de toda uma multidão, no meio de um monte de gente, o texto diz claramente, no versículo 3, ali jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando por este movimento das águas, esperando por esta oportunidade, esperando por essa situação que talvez fosse mudar a sua vida. Grande multidão, e o texto diz que eles jaziam ali. Essa palavra é usada onde? Em cemitérios. Você vai ao cemitério e está escrito lá: aqui jaz fulano de tal, aqui jaz ciclano de tal. Jazer é estar jogado, é estar morto, é estar totalmente sem movimento, sem fazer nada. Aquela multidão jazia ali. Aquela multidão estava jogada, abandonada, e aquele homem via os anos passando uns atrás dos outros, e Jesus olha para ele e fala: tu queres ser curado? E aquilo deve ter mexido lá no fundo do coração daquele homem. Durante 38 anos, ninguém perguntou se ele queria ser curado. Durante 38 anos, ninguém se dignou a olhar para ele. Durante 38 anos, ninguém falou com ele. Durante 38 anos, ninguém tomou conhecimento da existência daquele homem. E, de repente, um jovem rabino, um jovem pregador, um homem de 30 e poucos anos, olha para ele e pergunta: tu queres ser curado? Veja, Jesus tinha menos tempo de vida do que o tempo que aquele homem estava ali. E claro, pessoas que estão angustiadas, pessoas que não esperam mais nada, pessoas que perderam a esperança, quando alguém lhe dirige uma palavra, isso desperta uma esperança. E nesta noite, quando Jesus Cristo olha para você, e eu não sei qual é o problema da sua alma nesta noite, ou o problema do seu corpo nesta noite, se a sua dor é física, se a sua dor é emocional, se a sua dor é espiritual, eu não sei. E provavelmente você não está lutando com isso há 38 anos, mas talvez você já esteja lutando com isso há tempo demais. Isso já tem tirado o seu sono, isso tem tirado a sua vontade talvez de viver, isso tem tirado o seu desejo de fazer planos, as suas expectativas já não são nenhuma. E está neste momento Jesus Cristo pergunta a você: você quer ser curado? Jesus Cristo está dizendo: olha, não deixe morrer a esperança.
Alguém diz que a esperança é a última que morre, né? Não sei se isto é verdade ou não, mas o fato é que pessoas, quando perdem a esperança, elas estão realmente próximos, talvez, da morte física. E talvez você esteja nessa noite sentindo que a sua esperança está esvaindo. E Jesus Cristo pergunta: você quer ser curado? Há esperança para você. Mas será possível, Senhor, no meio de toda esta multidão, eu que sou tão pequeno, eu que não tenho ninguém que olhe por mim, eu que não tenho ninguém que possa fazer alguma coisa em meu favor? É verdade, seria possível que o Senhor olharia para mim nesta noite e se interessaria pelo meu caso? Sim, é possível. Jesus Cristo nessa noite pergunta para você, seja qual for a dor que você está enfrentando, você quer ser curado? Porque Ele quer despertar a sua esperança. Mas eu entendo que, em segundo lugar, Jesus Cristo pergunta: tu queres ser curado? Com uma outra razão. Mais do que despertar a esperança, Jesus Cristo quer despertar a fé. Mas qual é a diferença? Entenda, Jesus Cristo não era simplesmente um taumaturgo, um fazedor de milagres. Quando Jesus Cristo, ele se encontrava com alguém, e este alguém mostrava o desejo de ter um relacionamento com Jesus Cristo, de conhecê-lo, ou de receber algo dele, muitos o buscavam querendo realmente alguma coisa, muitos o buscavam pelos milagres que ele fazia, muitos o buscavam pelas palavras que ele proferia, a maneira como ele falava. Os próprios soldados romanos testemunharam: nunca ninguém falou como este homem fala. Muitos talvez o buscassem atraídos pela sua personalidade, que com certeza era algo magnético. Muitos o buscavam talvez por um simples olhar de Jesus. Eu não me canso de falar e de pensar e imaginar o olhar de Jesus, porque as pessoas dizem, os poetas dizem, que os olhos são o espelho da alma, é isso? Nós podemos ver a alma da pessoa através dos seus olhos, e se isso é verdade, que olhos que Jesus Cristo tinha? A Bíblia não diz se eles eram grandes ou pequenos, se eles eram azuis ou verdes ou castanhos. Provavelmente azuis ou verdes não eram. Jesus era judeu daquela região, as pessoas lá não têm olhos azuis ou verdes. Não interessa a cor dos olhos de Jesus, mas o fato é que olhar naqueles olhos, ver a doçura que existia naqueles olhos, ver o amor incondicional que existia naqueles olhos, ver o conhecimento que aqueles olhos demonstravam daquilo que havia dentro de cada um, era algo com certeza fascinante. E muitos talvez fossem atrás de Jesus por causa disto. Mas fato é que Jesus Cristo está dizendo: olha, eu não vim aqui apenas fazer milagres. Porque Jesus Cristo mesmo declara que a sua missão não é fazer milagres. Ele diz que veio para fazer a vontade do Pai, para resgatar as almas perdidas, para buscar aqueles que se haviam de perder. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando Jesus Cristo pergunta: tu queres ser curado? Ele está dizendo para aquele homem: olha, eu não vim aqui fazer milagres, eu os faço porque eu tenho poder. Todo o poder, Jesus Cristo diz, me foi dado no céu e na terra. Eu tenho poder, eu os faço porque eu tenho misericórdia, eu os faço porque eu tenho amor, eu os faço porque tenho compaixão, mas eu faço milagres não é como objetivo principal. O objetivo principal é despertar em você a fé, para que você entenda que eu sou Jesus, que eu sou o Filho de Deus, que eu posso mudar o teu coração, que eu posso penetrar na tua alma, que eu posso fazer de você uma nova criatura, que eu posso fazer você nascer de novo, eu posso fazer você ser uma outra pessoa, eu posso perdoar os teus pecados, os teus pecados, aqueles que você não admite que cometeu e que comete, aqueles a respeito dos quais você não fala com ninguém, aquele a respeito dos quais ninguém sabe, e nem você tem coragem de encará-los frente a frente, mas eu tenho poder para perdoar estes pecados e para te dar a vida eterna. Tu queres ser curado? Jesus Cristo pergunta isso para aquele homem, para despertar a fé. Mas eu acho, Joel, que Jesus tem um outro motivo para perguntar para aquele homem: tu queres ser curado? Quando Jesus olha para ele e fala: tu queres ser curado? É sim para despertar a esperança, é sim para despertar a fé, mas entendo eu que também é para testar a sinceridade do desejo. Ué, mas será que alguém na situação daquele homem mentiria a respeito do desejo de ser curado? Pode parecer estranho, mas eu acho que sim.
Em alguns casos, sim. Porque eu entendo que, em outras palavras, quando Jesus pergunta, tu queres ser curado? Jesus talvez estivesse perguntando para aquele homem, tu queres ser restaurado a uma condição de vida na qual você seja capaz de assumir responsabilidades? Veja, pode parecer estranho, e só quem conhece o coração é Deus, só quem conhece o que vai na mente das pessoas é Deus, mas às vezes a gente vê algumas atitudes que podem parecer quase que inacreditáveis para nós. Há pessoas que às vezes não querem ser curadas porque elas terão que assumir responsabilidades e elas preferem depender da caridade de outros. E aí Jesus Cristo pergunta, tu queres mesmo ser curado? Porque você está aqui, você não espera nada da vida, você não produz nada para ninguém, você não tem salário nenhum, mas você fica aqui. Alguém fez essa marquise, você fica aqui embaixo. De vez em quando, certamente, porque aquelas pessoas ficavam ali o tempo todo, elas morreriam de fome, de inanição. Alguém com certeza passava ali e dava alguma comida, algum alimento, água. Mas Jesus está dizendo, olha, se eu curar você, você vai poder andar, você vai poder trabalhar, e você poderá se tornar um membro produtivo da sociedade. Você quer realmente isso? Talvez muitos não quisessem, por mais estranho que isso possa parecer. Você já viu casos assim? Eu já vi. Mas pense nisso no aspecto espiritual. Jesus Cristo pergunta para aquele homem, tu queres mesmo ser curado? Eu vou transformar você. Eu vou transformar toda a tua história. E você está disposto a partir daí a assumir um compromisso comigo? Nessa noite Jesus Cristo pergunta para você, eu não sei, a sua vida, eu, André, não Jesus, Jesus sabe de tudo, mas eu não sei como está a sua vida, o seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com seus irmãos, sua vida profissional, sua vida emocional, como está a sua mente, o que passa na sua cabeça, eu não sei, mas Jesus Cristo sabe, e Ele pergunta, tu queres ser curado? Eu posso curar você. Eu posso mudar a tua história, mas a partir daí, você vai assumir um relacionamento comigo ou você está apenas atrás de benefícios que você possa extrair de mim? Há muitas pessoas que, como na época em que Jesus esteve aqui entre nós, agem exatamente assim. Querem de Jesus apenas aquilo que podem receber dele. Mas Jesus Cristo está chamando você para um relacionamento pessoal e próximo, e constante e verdadeiro com Ele. Jesus Cristo está dizendo, como Ele disse, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E muitos vão, e muitos querem a bênção de Jesus, e muitos pedem aos crentes, orem pela minha vida, orem pelo meu casamento, orem pelos meus filhos, orem pela minha família, ore por isso ou por aquilo, e os crentes oram, e Deus, que é misericordioso, muitas vezes atende, mas essas pessoas não querem um compromisso verdadeiro com o Senhor. Jesus Cristo, quando pergunta, tu queres ser curado? Ele está querendo testar a sinceridade do desejo. Mas veja, aquele homem dá uma resposta que é desanimadora. No versículo 7, ele diz, o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Na versão revista e corrigida está dito, Senhor, eu não tenho ninguém que me meta no tanque. Esta é a situação daqueles que não conhecem a Jesus. Não tem ninguém que possa resolver o seu problema. Aquele homem fala, e talvez com um sorriso de canto de boca, um sorriso cheio de amargura, quando Jesus pergunta, tu queres ser curado? Talvez aquele homem tenha olhado assim ao seu redor, olhado para Jesus, Senhor, não tem ninguém me ajuda, porque quando alguém grita, as águas estão se movendo,
é cada um por si. E veja, o texto diz, a gente voltou lá, aquele homem estava deitado há 38 anos. Ele precisaria de alguém, mas ele não tinha ninguém. Esta é a situação espiritual daqueles que não conhecem a Jesus. Jogados, desanimados, desamparados, negligenciados, esquecidos e não tem ninguém. O salmista, no Salmo 142, ele diz: Senhor, eu olho a minha mão direita, não há quem me conheça. Eu olho para a minha esquerda, não tem ninguém. Senhor, quando eu mais preciso, aquelas pessoas que dizem que são minhas amigas, aquelas pessoas com as quais eu achava que poderia contar, elas não estão ali. Porque cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas ansiedades, cada um tem as suas frustrações, cada um tem as suas dificuldades e necessidades, e eu não tenho ninguém, Senhor. E quando surge uma esperança, uma expectativa de que as coisas possam ser melhores, cada um busca o seu próprio interesse. Senhor, eu não tenho ninguém. Mas é neste momento, preste atenção nisso, é no momento em que o homem reconhece que não tem ninguém, é que ele se encontra com a graça salvadora de Jesus. Porque enquanto o homem acha que ele pode, enquanto o homem conta com os seus amigos, enquanto o homem conta com a sua inteligência, enquanto o homem conta com a sua experiência de vida, enquanto o homem conta com os seus cursos e recursos, enquanto o homem conta com aquilo que ele acha que tem, com a sua saúde, com tudo que ele já viveu, com tudo que ele aprendeu, enquanto ele conta consigo mesmo, ele não tem nada. Mas quando ele descobre, Senhor, eu não tenho ninguém, então ele tem Jesus. E quando ele tem Jesus, ele tem tudo. A Bíblia conta que Deus cria Adão e Eva e os coloca no jardim do Éden, no paraíso. Eles estão lá e eles pecam, e quando eles pecam, eles percebem que estão nus, eles percebem que agora estão despidos diante do Senhor, eles se envergonham e eles tentam por eles mesmos fazer túnicas de folhas de figueira. Mas veja, folhas de figueira, ou fosse de qualquer outra árvore, não serve para isso. Porque a partir do momento em que qualquer folha é arrancada da sua árvore, ela começa a morrer. E ela vai se ressecar e não cobre a nudez. Então veja, o homem no seu pecado, o homem longe de Deus, o homem que quebrou a aliança com o Criador, ele não é capaz nem de esconder a sua própria nudez. É preciso que Deus venha, e Deus mata ali um animal, e Deus tira a pele daquele animal, e faz túnicas para vestir aquele homem e aquela mulher, porque o homem não é capaz de se cobrir, o homem não é capaz de se compor, o homem não é capaz de se esconder, é preciso que Deus faça por ele. E quando este homem diz: Senhor, eu não tenho ninguém, eu não tenho amigos, eu não tenho parentes, eu não tenho família, eu não tenho vizinhos, eu não tenho colegas de trabalho, eu não tenho ninguém que possa fazer nada por mim, nem o anjo que dizem que mexe essas águas pode fazer alguma coisa. Senhor, eu estou sozinho. Então Jesus Cristo diz: tu não estás, porque eu estou aqui. Para ser salvo, é preciso reconhecer que você não tem ninguém. É preciso entender que tudo que você é, tem, fez, ou pretende fazer, ou construiu na sua vida, nada disso é suficiente para que você possa estar em boa relação com o Senhor. O texto continua dizendo, Jesus disse, versículo 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Algumas coisas interessantes aqui que eu quero compartilhar com você em poucos minutos. A primeira coisa é que, quando Jesus Cristo dá a ordem para que tu sejas curado, isso acontece de forma imediata. Se Jesus Cristo disser para a tua alma hoje, ser curada, levanta-te e anda, você estará salvo. Mas Senhor, a minha vida, mas pastor, você não sabe o que tem sido a minha vida. Não, eu não sei. Pastor, existe tanta coisa na minha vida que eu preciso consertar. Você não sabe disso? Não, realmente eu não sei. Mas Jesus Cristo não diz para você nesta noite, olha, conserte a tua vida, então venha seguir-me. Ele diz, venha como você está, e deixa que eu conserte a tua vida, então você vai me seguir. Jesus Cristo diz, levanta, toma a tua cama e anda, e aquele homem levantou. Este é o poder de Deus. O mesmo poder que criou o universo,
O mesmo Deus que disse, haja luz, e houve luz, diz para você que está aqui nesta noite, levanta e anda, alma, ser curada, e tu serás. E então Ele vai te dar forças para caminhar. Então você vai aprender novamente a andar. 38 anos deitado, jogado, largado, aquele homem precisa reaprender um monte de coisas. Aquele homem precisa recomeçar a sua vida. Ele precisa recomeçar a construir algo de positivo na sua existência. E Jesus vai estar com ele. E Ele não diz para você, olha, primeiro você conserta a sua vida e depois você vem me seguir. Sabe por quê? Porque você não é capaz de fazer isso. Porque eu não sou capaz de fazer isso. Porque ninguém é capaz de fazer isso. Mas Jesus é. Ele diz, é preciso que você tenha esperança de que nem tudo está perdido. É preciso que você tenha fé de que eu sou quem eu digo ser e que eu tenho este poder. É preciso que você realmente demonstre que quer mudar de vida. Ah, tem gente que diz, eu queria tanto mudar de vida, eu queria um dia, quem sabe, entrar para a igreja, eu queria um dia ser crente, mas na verdade não quer, porque não quer se comprometer. E Jesus Cristo diz, assuma um compromisso comigo, deposite fé em mim, e eu vou curar a tua alma. Tu queres ser curado? Tu queres? Então levanta e anda, e vem aos pés de Jesus. Uma outra coisa interessante nesse texto aqui diz que aquele dia era sábado. E sábado para os judeus era um dia, e ainda é hoje para aqueles que são judeus, praticantes da religião judaica, um dia sagrado. Mas existia um grupo de especialistas da lei, chamados de fariseus, e estes homens criaram uma série de normas que Deus não estabelecera, mas eles estabeleceram uma série de coisas que eles não podiam fazer no sábado. E aqueles homens começam a criticar Jesus Cristo. Veja, o versículo vai dizer lá que era sábado. Então os judeus, no versículo 10, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar o leito. O leito, na verdade, não era uma cama como nós conhecemos hoje, era uma esteira provavelmente imunda, sobre a qual aquele homem se deitava, e aquele homem levanta, enrola a sua esteira, e ele agora coloca aquela esteira embaixo do braço, ou em cima do ombro, e vai seguindo a Jesus, e vem fariseus dizendo, olha, hoje é sábado, você não pode fazer trabalho. Se você decidir seguir a Jesus, não tenha ilusão e tenha certeza de uma coisa, muitos se colocarão contra você, e quererão arrumar desculpas para que você não siga Jesus. Mas aquele homem não se deixa intimidar. Ele diz o seguinte, olha, aquele que me curou, Ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Se você andar com Jesus, quando pessoas vierem criticar você, vierem questionar você, você poderá dizer, olha, aquele que disse para minha alma ser curada, ele me disse para fazer isso, e eu faço isso, e eu não faço para agradar a vocês, eu não faço para ofender a vocês, eu faço porque o meu relacionamento com ele é mais importante do que qualquer outra coisa. E Jesus Cristo chama você nesta noite para um relacionamento assim com Ele, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento prioritário, um relacionamento em que Jesus é o mais importante. Não é o que o seu colega de trabalho vai dizer, não é o que a sua família vai dizer, não é o que os seus amigos vão dizer, não é o que a igreja vai dizer, não é o que o pastor André vai dizer, é o que Cristo diz, porque é Ele que te cura. Quereria eu, se pudesse, dizer a você nesta noite, levanta-te e anda, mas eu não posso, porque eu não tenho este poder. E se alguém disser para você que tem, este alguém está mentindo, porque o poder pertence ao Jesus. Coloque a sua vida totalmente nas mãos do Senhor e anda. E o texto continua dizendo que aquele homem, no versículo 13, ele não sabia, porque eles perguntaram, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E ele não sabia direito, porque Jesus se havia retirado, porque tinha grande multidão, e as pessoas começam a se agitar, a aglomeração começa a acontecer, e ele vai ao templo, Jesus o encontra lá. Veja, Jesus sempre é encontrado no caminho da adoração. Aqueles que buscam o templo, aqueles que buscam adorar, aqueles que buscam cultuar, Jesus se revelará a você.
E aquele homem se encontra com Jesus, ou Jesus encontra aquele homem, porque quem está perdido não é Jesus, quem está perdido é o homem. E aquele homem, Jesus chega para ele e fala: olha, já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Há uma advertência aqui para você. Se você tem desfrutado de alguma forma ou de outra das bênçãos de Deus sobre a tua vida, se Deus tem sido misericordioso com você, embora você não seja um crente, se Deus tem abençoado a sua vida, talvez porque a sua mulher é crente, porque o seu marido é crente, porque o seu filho é crente, porque um vizinho crente orou por você, porque veja, Deus é misericordioso e Ele atende às orações do seu povo em prol de muitas vezes aqueles que não creem nele. Mas se você tem desfrutado disso, não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Jesus Cristo está dizendo: não fique brincando com o meu amor, não fique menosprezando a minha graça, não fique fazendo pouco do meu interesse por você, porque poderá chegar um dia em que o tempo da graça passará, e você terá que lidar com o juízo. Eu não posso esconder isso de você, porque isso está aqui no texto, e eu tenho que ser honesto diante da palavra de Deus. E aquele homem então pergunta: quem é? Quem é? Jesus encontra aquele homem, ele vai e anuncia aos judeus que Jesus era que o curara. Deixa eu recapitular e resumir para você que não é crente nesta noite. Em primeiro lugar, você não tem ninguém que possa curar a tua alma. Em segundo lugar, Jesus Cristo tem todo o poder para curar a tua alma. Em terceiro lugar, Jesus Cristo chama você para um relacionamento pessoal e prioritário com Ele. Você não vai para o céu porque a sua mulher é crente, o seu marido é crente, seu filho é crente, seu irmão é crente, seu tio é pastor, seu bisavô era missionário. Isto não serve. É o seu relacionamento com Ele que vai levar você para o céu, ou não. Ou você não irá. Em quarto lugar, Deus tem sido misericordioso com você. Tem preservado, tem te dado vida, tem te dado oportunidades até aqui. Não despreze isso, porque você não sabe até quando isso vai durar. Mas em quinto e último lugar, aqueles que vão a Jesus jamais serão lançados fora. Aprenda uma verdade de uma vez por todas na sua vida: no inferno não existe nenhuma alma que possa dizer: eu fui a Jesus e Ele me rejeitou. Nenhuma. Todos os que lá estão porque não foram a Jesus. Porque Jesus Cristo diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ah, que amor é esse? Amor que perdoa, que cobre a iniquidade, que pagou o preço de sangue, sangue vertido na cruz, que morreu, que suou, que sangrou, que ressuscitou, que está vivo e intercede por você. Tu queres ser curado? Curado dos teus pecados, curado das tuas dúvidas, curado do medo da morte. Tu queres ser curado? Venha Jesus Cristo nesta noite e tu serás curado. Mas eu disse que esse texto se aplica também para crentes. E deixa eu falar uma coisa para a igreja. Este milagre de Jesus Cristo foi um milagre extraordinário. Como todos os milagres, o próprio nome milagre extraordinário chega a ser uma redundância. Porque se não é extraordinário, não é milagre, é algo ordinário, é algo comum. Se é milagre, é claro que é extraordinário. Mas a gente fala milagre extraordinário porque alguns milagres chamam realmente a atenção. Um homem jogado ali há 38 anos, de repente está andando, que coisa tremenda. Para nós que somos crentes, para você que é crente, não há dificuldade em entender estas coisas. Mas às vezes há alguns crentes que têm dificuldade e ficam pensando: eu queria ver tanto algumas coisas assim. Há uma música do pastor Paulo César Brito, não é aqui uma crítica, não. A música é belíssima e ele fala de desejos que ele tem no seu coração de ver coisas.
Eu queria ser aquele de Emaús, cujo coração ardia por Jesus. Eu queria ser o cego que de novo viu. Não é isso? Eu queria ouvir a voz que falou com Paulo. Ele vai falando das coisas que ele queria ver. Eu também queria. Mas nós não podemos, como igreja, perder de vista o seguinte: milagre extraordinário, milagre assim que chama a nossa atenção, acontece todos os dias na nossa vida. Mas, pastor, você já viu esses milagres de que a Bíblia fala? Não, eu não vi. Ué, então o que você quer dizer com isso? Eu quero fazer algumas afirmações para você com relação a milagres extraordinários. Para você que é crente, e às vezes você fica com o seu coração meio ansioso, pensando, puxa, a época bíblica era uma época de milagres, né? Os milagres aconteciam assim, a época do Velho Testamento, puxa, que coisa tremenda. A época em Jesus andou aqui no Novo Testamento, que maravilha. E eu queria ver estas coisas, eu, André, também queria, mas nesses momentos eu me lembro de algumas coisas importantes. Primeira coisa importante que eu quero deixar para você meditar ao longo desta semana, você que é igreja. O milagre mais extraordinário é a visão do Deus conosco. Não há nada mais extraordinário do que saber que Deus está ao nosso lado. Aquele homem, veja, ele não andava, ele era doente, ele estava há 38 anos sofrendo, e Jesus Cristo vem e faz algo tremendo na sua vida, mas a Bíblia não diz que ele passa a considerar isso como mais importante. O mais importante agora é o seu relacionamento com Jesus. O maior milagre que pode existir é o milagre da salvação. E você já foi salvo? Quem aqui é salvo por Jesus? Levanta a mão. Este é o maior milagre que Deus poderia ter operado na sua vida. Porque o coração humano, diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o poderá conhecer? O pecado é algo tão terrível, o pecado é algo tão invencível por cada um de nós. Nós não podemos vencer o pecado, nós não temos poder de nos purificar do pecado, e nós somos tão pecadores, que o mesmo poder que Deus usou para criar o mundo, Ele usou para converter o seu e o meu coração. Isso não é o maior milagre de todos? Paulo diz, o mesmo Deus que disse, haja luz, resplandeceu em nossos corações para que fôssemos salvos. É quando ele diz, tu queres ser curado? Levanta e anda. O milagre mais extraordinário é a visão de Deus conosco. Mesmo Lázaro, que já estava morto há 4 dias, já cheirava mal, e Jesus Cristo diz, chega e diz, Lázaro, vem para fora. Aquele homem vem. Que coisa, irmãos, assustadora, que pensamento perturbador, que coisa maravilhosa, mas este milagre não foi tão grande quanto o milagre da sua conversão. Segunda verdade, milagre mais extraordinário é o que acontece diariamente dentro de nós. Quando a cada dia nós vamos experimentando aquilo que a Bíblia chama de santificação. Todos nós, diz o apóstolo Paulo, com a face descoberta, somos transformados de glória em glória. E estamos sendo moldados, santificados, purificados, e um dia seremos glorificados na presença do Senhor. Amém? Este é o milagre mais extraordinário. E em terceiro lugar, a última afirmação, é que o milagre mais extraordinário é aquele que produz mudanças na nossa relação com Deus e com os homens. Lutero dizia, eu ainda não sou o que devo ser. Eu ainda não sou aquilo que um dia serei, mas pela graça de Deus, eu não sou mais aquilo que antes eu era. Eu ainda não sou aquilo que eu devo ser. Todos os dias eu erro, todos os dias eu falho, todos os dias eu peco. Isso é tão cansativo, né, Gilson? Chegar no final do dia, parar e pensar, se formos honestos, Senhor, eu pequei de novo. Outra vez, Senhor.
Já se sentiu cansada? Era por causa disso? Pequei de novo. Puxa vida, ontem eu errei e hoje de manhã eu acordei com toda a disposição de não fazer mais isso, mas eu fiz de novo. Que coisa. Quando eu era adolescente, eu cantava num conjunto e tinha um componente desse conjunto que escrevia as letras das músicas que nós cantávamos. E havia uma música que nós cantávamos, que eu gostava muito e que retratava muito aquilo que a gente vive como crente. Quando a letra dizia assim: a ti, Senhor, ó Rei dos Reis, quero ofertar meu sacrifício de amor, o meu louvor, fruto de minha gratidão. Eu sei, meu Pai, que o meu agir, às vezes, vem te desapontar e o meu pecar te entristecer. Mas aqui estou, arrependido estou, tudo a Ti quero consagrar, quero me limpar, quero ser agradável a Ti. E aí vem um lamento quando ele diz: tu sabes que o meu desejo maior sempre foi te agradar, sempre fiz disso uma meta para mim, mas o meu pecar, esse jeito errado de andar, tem me feito às vezes tropeçar, tem me afastado de Ti. E então a música vem numa exultação quando ela diz: mas não vou parar, pois tenho um alvo a alcançar. Mesmo tropeçando no caminho, eu sei que Tu estás a me ajudar. Não vou desistir, pois só contigo tenho paz, só contigo sou feliz, só assim sou vencedor. Todos os dias nós vivemos isso. Eu quero agradar a Deus, é o que Paulo diz em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Que coisa desagradável. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. E isso muda a minha relação com Deus. Porque mesmo quando eu peco, eu percebo: Senhor, não é pelo que eu faço que eu sou salvo. Tu não me amas por aquilo que eu sou, Tu me amas apesar do que eu sou. Tu não me amas por aquilo que eu faço, Tu me amas apesar do que eu faço. Isso cria em mim um senso de gratidão, isso cria em mim uma alegria espiritual, isso cria em mim uma confiança de que eu não vou perder a minha salvação, porque eu não conquistei por meus méritos, eu conquistei pelos méritos de Cristo, e esses méritos jamais perderão o seu efeito. Isso muda a minha relação com os homens, com aqueles que estão ao meu redor, porque eu vejo homens e mulheres pecando, homens e mulheres blasfemando, homens e mulheres zombando, homens e mulheres que não creem em Deus, mas quando eu percebo quem eles são, eu olho para mim mesmo, eu percebo quem eu era, jogado à beira do caminho, 38 anos, 40 anos, 20 anos, 5 anos, sozinho, não tinha ninguém. Quando eu entendi que eu não tinha ninguém, Jesus Cristo diz: levanta e anda, seja curado. A minha alma foi curada, eu fui salva, então eu posso estender esta graça, esta oportunidade a outros que estão ao meu redor. E aí eu vejo que aqueles que não creem em Deus não são piores do que eu. Eles são aquilo que eu era antes de Jesus Cristo me encontrar. Eles são aquilo que eu seria até hoje, se a graça não tivesse me alcançado. Então eu me sinto na responsabilidade de estender esta graça a outros também. O maior milagre, o milagre mais extraordinário, é aquele que produz mudanças no nosso relacionamento com Deus e com os homens. E então vamos caminhando, então vamos avançando, então vamos nos santificando, e naquele grande dia, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? 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 Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao seu coração, igreja, que Deus fale ao seu coração, você que ainda não é crente. Tu queres ser curado? Levanta-te e anda, e Jesus te dará a vida eterna. Que Deus nos abençoe.